Oi, eu sou o Joaquim Braga Neto. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2021. Carnaval, foi embora. Terça-feira gorda, quarta-feira de cinza, foi todo mundo embora. Estamos aí naqueles 2 diazinhos, quinta e sexta, que são dias úteis, mas muita gente aproveita para dar aquela esticadinha no feriado, fazer um feriadão. Até as escolas, né, quando estavam naquele ritmo acelerado que era comum a elas, também dava aquela emendada nesses 2 dias e muita gente faz isso nos seus trabalhos. E isso é uma coisa assim até que é legal, né? Porque a gente vai pegando um ritmo acelerado e às vezes aquela paradinha para dar uma aliviada é legal. Eu sempre falo, isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco, entendeu? E se a gente vai descer uma serra e tem uma curva lá embaixo e a gente está descendo, eu não vou deixar para frear na hora que chegar na curva, né? Eu já vou dando aquela cutucadinha no freio para quando chegar na curva não ter que dar um freadão. Então, a gente já vai mantendo aquele ritmo no carro para não ficar corre, freia, corre, freia, e aqueles negócios. Não, procurar manter uma velocidade um pouco mais constante, né? Sem grandes acelerações e sem grandes freadas bruscas. Procurar manter um ritmo mais sereno, mais tranquilo, é uma coisa legal e isso vale para a vida da gente, para a forma da gente conduzir a vida. Claro que cada pessoa é uma pessoa, não estou querendo aqui ditar comportamento, nada disso, a gente só está dando ideias, eu só estou falando que é gostoso, assim, de repente você está numa semana que você pode dar uma parada, pausa para reflexão, né? Aquele pit stopzinho, onde você vai repor as suas energias, abastecer o seu carro e continuar a vida, né? Sem aquela ideia de correria, palavra que a gente tem ouvido muito, né? E esse papo de correria, a gente acha que é virtude, e não é tanta virtude assim, né, bem? Pois é. Uma coisa que é importante, né, nessas pausas, a gente está aqui numa cidade gostosa pra caramba, né? Miguel Pereira é maravilhosa, né? Um lugarzinho bom pra gente parar, pensar, era meu sonho de consumo, né? Quando eu morava no Rio, trabalhei tanto lá no Rio, eu falava, vou morar em Miguel Pereira e estou aqui, graças a Deus, morando no meu sonho, né? E a minha vida é uma estrada de sonho. E o que a gente deve pensar, e essas pausas, como quinta e sexta-feira, para quem pode, né, parar, para quem pode dar aquela meia trava, é a gente poder pensar um pouquinho na gente, assim, parar para refletir como a gente vem conduzindo a vida, o que a gente tem feito, né? O não ter tido carnaval tem um aspecto muito positivo, embora comercialmente não seja lá muito legal, os comerciantes deixaram de faturar uma grana boa, houve tudo isso, mas a gente não escolheu, né, esse troço que está acontecendo no planeta. A gente, né, manda quem pode, o chefe lá em cima obedece quem tem juízo. Então, já que fui obrigado a parar, tem gente que não para, vai para festinha clandestina e continua, chega todo cansado no dia seguinte, como se nada tivesse acontecendo. Tranquilo, cada um sabe da sua vida, né? E os riscos que está correndo e que está pondo a sua família em risco caso a pessoa esteja indo em aglomeração e vivendo como se nada tivesse acontecendo, né? E está acontecendo, é só a gente parar para ver e a gente está vendo que está acontecendo mesmo. Pessoas amigas, não é papo de telejornal na televisão, não. Telejornal é na televisão, né?
Mas não é papo de jornal da televisão, não. A gente vê colegas, amigos que estão indo embora, né, por causa dessa xing-linga invisiva, né? Ela é um pouquinho invasiva. Então, se você não quer parar e quer ir na correria e tocar a vida e curtir como se nada tivesse acontecendo, segue o teu caminho, vai em frente. Eu acho que, às vezes, né, só para você ter uma ideia, que eu não estou falando, acho que eu vou dar um espirro. Até para espirrar é bom dar aquela paradinha. Mas, eu me lembro, eu morava em Copacabana e eu sabia qual era, até hoje é a mesma, a sincronização dos sinais. Quando um fecha aqui, o outro abre ali e tal, então eu já entrava naquela rua que eu sabia que o trânsito aqui estava cheio, que se eu entrasse pela outra, eu ia conseguir. Eu estou falando assim de Constante Ramos, Barão de Ipanema, Nossa Senhora de Copacabana, que na época eu morava na Raimundo Correia. Então eu sabia qual era a rua, como que eu ia entrar, qual a pista que andava mais. Naquela época eram 4 pistas, a Nossa Senhora de Copacabana. Agora não, porque tem a pista dos ônibus e táxis e a pista dos carros de passeio, mas na época não tinha, então eu sabia qual pista que eu andava. E, cara, eu tinha uma habilidade de andar naquilo que, digamos, ali do Corte Cantagalo até a Raimundo Correia, quem conhece ali, perto da Santa Clara, Figueiredo Magalhães, Dias da Rocha, Constante Ramos, aquela região ali do Posto 4, em Copacabana. Eu do Corte Cantagalo até a minha casa, eu poderia fazer em 15 minutos, num trânsito, né, aquele com retenção e tal, mas sem engarrafamento. Eu fazia em 12 minutos, 10 minutos, achava aquilo o máximo, então eu ia tal, e garoto, né, gente... E eu me lembro, várias vezes andando com meu pai, o meu pai andava numa fila, normalmente a do canto, a que fosse. Então, o carro da frente parava, ele parava. Mesmo, se fosse eu já dava aquela guinadinha para a direita, ia para a direita, depois virava para a esquerda. Me dava uma agonia. Eu falei, ele vai devagarzinho. E ele ia devagarzinho, conversando comigo. E eu só pensando, se fosse eu ia por ali. Se fosse eu fazia isso. E ele ia na paz, ali, na tranquilidade. E a gente chegava e, de repente, o meu pensamento assentava. E quando o pensamento assentava, falava assim, cara, no final, o que são 3 minutos vividos naquela ansiedade de, eu entrei, às vezes dava até aquela meia forçadinha, né, uma meia fechada, digamos assim, porque o cara é um murrinha, a gente falava isso, né, na época, murrinha era a gente, né, mas a gente sempre acha que o outro transfere, o outro é que é. E a gente, estressado, cara, uma coisa louca, coisa de estressado. Até hoje aqui em Miguel Pereira, às vezes eu estou andando assim, aí vem uns carinha lá do Rio de Janeiro, igualzinho a mim. E quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu vejo aquela montoeira de gente, às vezes vem aquela síndrome de novo de querer costurar no meio do trânsito. Eu falo, cara, estou ficando doido, estou ficando doente. E aqui mesmo, em Miguel Pereira, daqui para Pati, que é um pedaço que eu faço muito, é uma pista de mão dupla. Um carro que vai e o outro que vem. E quantas vezes eu já não me peguei assim, olhando assim, será que dá? Acho que agora dá. Aí quando vê, aí acelera, às vezes tem um quebra-mola, a gente ainda pula, estraga um pouco o amortecedor, a suspensão. Aí você vai, mas eu passei, logo depois tem outro. O que adiantou? Então, às vezes, a estrada da vida, a estrada dos teus sonhos está falando contigo. Cara, esse cara que está aí na frente, vou viajar um pouquinho aqui, tá? Me deixa viajar um pouco. A estrada falando comigo. Eu botei esse cara aí na tua frente, indo devagarzinho, uma estrada que dá para ir a 50, 60 km por hora, o cara indo a 40. E às vezes aquele horário de rush, né, que aqui também tem, apesar de não ter engarrafamento, graças a Deus,
Mas tem aquele horário que a estrada é mais cheia, como é mão dupla, você não consegue ultrapassar, que toda hora vem um carro do outro lado. Carro, moto, ônibus, caminhão. Aí você fica, ai, não dá, não dá. A estrada está falando contigo, cara, você está acelerado. Para um pouco, diminui. Para um pouquinho, dá uma desacelerada. Vai devagar atrás do cara, não vai dar para você passar. Vai dar, para quê? Ainda vai gastar uma gasolina enorme, vai ter que dar aquele aceleradão, passar igual um maluco. O cara é mole, tudo bem, mas às vezes a estrada botou aquele cara ali para te desacelerar. Então ouve a estrada. E aí você vai devagarzinho, igual o velho, meu pai. Ia lá na Brasíliazinha dele, que era o carro que ele tinha na época, não era uma Brasília amarela, era uma Brasília vermelha. Chegava em casa tranquilo, de boas, falava, caraca. Então a gente aprende, né, vendo, né, assistindo, vendo os outros. O burro, o inteligente e o sábio. O burro não aprende com erro. O inteligente aprende com erro. O sábio aprende com o erro dos outros. Ele não precisa errar, né? Ele viu que o outro está fazendo um monte de besteira, ele não vai por aquela vibe. Então, essa é a ideia. Procura ouvir, né? O que eu estou ouvindo, né? Aqui as pessoas, assim, toda hora a gente vê aí nas redes sociais uma foto lá do carnaval, o diabo puxando Jesus Cristo, né? Na alegoria lá um cara vestido de diabo, outro com aquela barba, coisa e tal, puxando Cristo. Aí eles dizem, né, eu acho que até tem um fundo lá de verdade, claro que não foi por causa disso que o mundo inteiro parou, óbvio, né, lógico, mas fazendo assim uma imagem horrível, né, uma coisa sem necessidade. Para eu dizer que a fé do outro não é legal, para eu dizer que a minha forma de pensar é melhor, eu não preciso afundar a forma de pensar do outro, no caso a forma cristã. Pô, se o cara acredita naquilo, tudo bem. O católico usa as imagens de gesso, de não sei o que, tudo bem, qual é o problema? Eu não uso, eu sou cristão, mas eu não uso, a gente não usa as imagens, a gente não tem esse tipo de coisa, mas eu acho bonito. Eu até ganhei, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora aqui, eu tenho. E eu acho bonito, às vezes eu olho para ela e me lembro de Maria, de Nazaré. Pô, aquilo ali me dá um conforto na minha alma. Eu não preciso daquela imagem, mas é até gostoso, é uma imagem linda, uma pedra-sabão, eu acho que é aquilo ali. Mas uma obra de arte. E eu agradeço muito, meu amigo Zezé, de vez em quando ele assiste esses vídeos, e essa imagem, ela está ali em cima, que a gente chama aqui na linguagem moderna, da minha estação de trabalho. Eu tenho uma estação de trabalho, computador, não sei o que, essas coisas ali. E essa imagem está ali. E de vez em quando eu me pego ali conversando, agradecendo, né? Pô, Maria, né, de Nazaré, mãe de Jesus, bendita sois entre as mulheres. Eu não sou católico, mas, pô, cara, aquilo ali, além de não me incomodar, até me reconforta. Embora eu não precise da imagem, mas ela é gostosa, ela é uma coisa boa. Por que não? Né? Entrar numa igreja, pô, uma coisa, aquilo ali é um ambiente onde a energia de vibração de fé, pô, aquilo é uma coisa boa. Eu não frequento igrejas, mas como é bom entrar numa igreja católica, protestante, onde as pessoas estão ali movidas por um ideal, por uma fé, não dá para falar, não tem outros adjetivos, né? Por um pensamento positivo, por Deus, né? Então, o tempo todo, Deus está falando com a gente. E aí as pessoas dizendo, né? O diabo carregando cruz, escarneceram, né, no carnaval da imagem do Cristo. Agora esse ano aí bota a imagem da Marquês de Sapucaí vazia. E duas imagens, uma o diabo puxando Jesus e a outra imagem a Marquês de Sapucaí vazia.
Cara, sem querer entrar no detalhe, né? Porque eu só digo isso, cara. Se eu não professo a fé muçulmana, e para mim não tem assim sentido nenhum eu me ajoelhar no chão, botar a cabeça na direção de Meca, isso não tem a ver comigo. Mas eu acho muito bonito, cara. Eu já andei lá pela Europa algumas vezes, né? Um bom tempo, posso dizer, e tem muito muçulmano na Europa. E assim, no meio do quarto de um albergue, de um hostel, né? Albergue da juventude, cara, às vezes a gente via, o cara chegava às 6 horas da tarde, ele desenrolava o tapetinho dele, ele sabia qual era a direção de Meca, eles têm um senso de orientação espacial muito bom, porque eles têm que saber aonde que é Meca, né? Às vezes a gente nem sabe onde é que é o norte, onde é que é o sul, aqui mesmo tem que lembrar, o sol nasce lá, o sul é lá, o norte é lá, eles sabem sempre onde está Meca. E assim é bonito, cara, no meio de um assim, a gente está conversando, aí o cara para, estica o tapetinho dele, ajoelha, bota a cabeça no chão. É uma reverência, né? A fé, é um momento de fé dele. Uma coisa bacana. Ah, mas tem um muçulmano radical, mas o cristão já não foi radical nas inquisições e cruzadas, já não fizemos isso também? Ah, então deixa eles fazerem? Não, deixar eu não vou deixar, quem sou eu também para impedir? Eu não concordo com isso, mas o radicalismo, né, o extremismo religioso tem em tudo que é lugar. Então, se você está seguro da fé que você professa, da sua maneira de pensar, você não precisa destruir o pensamento do outro para o seu crescer. Então o teu não é grande, né? Porque se você precisa abaixar o de todo mundo para o seu prevalecer, é porque o teu pensamento deve ser, né, pequenininho. Então, o que eu estou querendo dizer nessa quinta-feira, pós-carnaval, quinta e sexta, né, porque amanhã vai ser a mesma coisa, é que às vezes a estrada dos teus sonhos está falando contigo, cara, desacelera, vai devagar, olha para você, olha como é que você está. Tu não está vendo que você está acelerado? Você não está vendo que você está pilhado? Pô, então eu estou ali com o meu carro tentando ultrapassar, A estrada está falando comigo, para, diminui, desacelera, vai mais devagar. A estrada está falando assim. E aí, se eu ouvir isso, fica melhor para mim. Ah, o proibido, lockdown, carnaval, aglomeração, por que não? Por que não aceitar essa condição? Não é para sempre. Por que não aceitar que eu tenho que dar uma parada, fazer uma pausa? A estrada do planeta está falando contigo, cara, vai mais devagar. Por que não aceitar isso? Por que não refletir? Porque, pensa bem, se você está num carro a 200 km por hora, vamos botar 160 km por hora, eu já andei de carro a 160 km por hora. Uma loucura, né? Loucura, não recomendo. A não ser que você esteja ali numa Autobahn na Alemanha, com aquela Porsche, né? Tudo bem, 160 km por hora, nem é tanta velocidade assim. Mas nas estradas brasileiras, com um carro que não é uma Porsche, né? Ou uma BMW, ou uma Mercedes-Benz, um carro daqueles, 160 km por hora é uma velocidade bem acelerada. Então as coisas passam para você assim, você nem consegue ver. Então, se você está andando na tua vida assim, você não consegue sentir a vida. Então, às vezes, a própria vida fala contigo, cara, dá uma parada. Não, eu vou ver, tem baile clandestino, eu vou na balada. Não vou parar, eu quero... Vai. Eu acho que não é a melhor receita. Não recomendo isso como uma sugestão positiva. Mas, né, quem sou eu para dizer o que é bom, o que é ruim? Eu só penso isso. Às vezes que eu estou tentando ultrapassar aquele carro e o trânsito do outro lado está grande, eu falo, pô, eu lembrava do meu pai dirigindo, ele ia devagarzinho e chegava.
Ganhava o quê? Se fosse eu, 3 minutos. O que são 3 minutos de estresse? Que na verdade, se eu estou andando há 20 minutos e eu ia chegar, eu ia fazer o percurso em 20 minutos e faço o percurso em 17, é muito melhor eu fazer o percurso em 20 minutos tranquilão do que fazer em 17 pilhado, né? Olhando aquele troço. Pô, que loucura! Pra quê? Por causa de 3 minutos, tu vai ficar 20 minutos, 17 minutos estressado? Pô, vai tranquilo. Aí a gente aprende vendo o outro. A gente aprende ouvindo a estrada dos sonhos. Porque se você tiver pilhado, acelerado, sem razão para isso, você se trava. E quando você se trava, você obstrui o teu cognitivo, tua visão, a tua percepção das coisas, o teu canal intuitivo fica comprometidíssimo. O teu corpo inteiro, músculos, articulações, tendões, ligamentos, os órgãos dentro do corpo, o diafragma, a respiração fica apertada, fica tudo mais complicado. E o universo está falando contigo. Dá uma paradinha. E vamos combinar? Vamos combinar? Cara, eu queria só que você me dissesse, né? Se você viu aí a propaganda que eu fiz, que foi uma propaganda que eu fiz agora de manhã cedo, seja humilde e reconheça que você precisa melhorar. Seja humilde e reconheça que você precisa melhorar. Melhorar em quê, Joaquim? Tudo. Em tudo. Tua maneira de pensar, tua maneira de sentir, suas emoções, a sua maneira de respirar, maneira de hidratar o teu corpo, ouvir mais o teu corpo. O meu está falando comigo. Bebe uma aguinha, molha o verbo. De comer. O que você vai comer? Quanto você vai comer? Como você vai comer? Vai comer na paz, tranquilo? Ou vai comer discutindo com as pessoas do teu lado? Ou vai comer ouvindo a desgraça que a telejornal está falando para você? Qual a energia que está em torno de você? Como está o teu magnetismo? Né? A gente falava agora há pouco, né, dessa coisa da estrada falando com a gente, coisa e tal. Eu tenho a minha fé cristã, eu sou espírita cristão, então nós cristãos, no caso, qualquer cristão, né, tem como modelo e guia Jesus Cristo. Né? Esse é o nosso modelo e guia, né, da fé cristã, seja protestante, católico, espírita. Né? O mestre Jesus Cristo é o modelo e guia. Aí eu falo assim, posso até, vamos baixar o nível, vamos baixar bem o nível. Você me peço desculpa a você e peço a desculpa ao nome que eu vou citar aqui, mas eu tenho certeza que ele não vai se importar de eu falar assim dele. Bem lá embaixo, né, que não tem, eu vou parafrasear João Batista. Eu não sou digno de limpar as sandálias dele. Mas você não é o Messias? Ele falou, não, eu não sou digno de limpar as sandálias do mestre. João Batista, que era o maior profeta, segundo o próprio Cristo, daqueles nascidos do ventre de uma mulher, o maior de todos. Era assim que Jesus se referia ao profeta, né, João Batista, naquela época. Como eu não sou lá daquela época, a gente está nessa época, para mim, vou falar de mim. Nós tivemos aqui o que seria um profeta, para mim é um profeta também, era o Chico Xavier, né?
Chico Xavier era aquela pessoa, né? Uma pessoa maravilhosa, bondosa, uma pessoa boa. Então, cara, nem vou falar de Jesus para não me humilhar. Eu vou falar de um Chico Xavier. Que distância que eu me encontro de um Chico Xavier? Eu sou um selvagem perto daquele santo homem, né? Usando uma linguagem catolicista, né? Outros cristãos espíritas, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, pessoas que tiveram, só para falar daqueles que já foram, né? Pessoas que foram maravilhosas, exemplos de trabalho, e tem vários outros também. Então, perto desses homens, e se eu quiser sair da fé cristã e falar da fé budista, quem sou eu? Quem é Joaquim perto de Buda? O sábio, o cara que deixou um reinado, um dos maiores reinos da época dele, e comia barata, virou mendigo. O cara saiu de um extremo ao outro e depois encontrou o caminho do meio. Era aquele grande profeta, né? Tem uma frase do Buda que eu sempre lembro. Era um cara que o Buda estava lá, né? Ele já era o Buda e reunia uma multidão em torno dele. Aí passou lá um outro profeta, um outro falso profeta, né? E começou a xingava Buda, e Buda estava lá naquela paz dele. E o cara xingando. E o Buda, na paz dele, tranquilo, não saiu do centro. Aí o cara foi embora. Desistiu de ofender o Buda. Aí voltou a reinar o silêncio. E um dos discípulos de Buda, que estava ali na hora, falou: mestre, o cara falou aquilo tudo, só não falou nada. Aí o Buda fala assim: se alguém te dá um presente e você não recebe aquele presente, quem ficou com o presente? Ou seja, o cara vinha cheio dos macaquinhos na cabeça e ficou vomitando, com todo respeito aos macaquinhos, obviamente. Vamos chamar de marimbondo, que machuca, né? Cheio de marimbondo ali, ou cuspindo aqueles marimbondos, existe a expressão. Mas o Buda estava lá tranquilão. O cara foi embora e levou os marimbondos. Se o Buda chega e começa a discutir com ele, aí já vem marimbondo para tudo que é lado, né? Não foi o caso, né? Perguntaram para o Gandhi, outro mestre. Para mim era um mestre também. Todos mestres com letra minúscula, porque para o cristão, mestre mesmo, com letra maiúscula, é o Cristo. Mas um mestre, dentro da acepção comum do termo, né? Sem falar em acepções maiores, perguntaram para o Gandhi: você perdoou aquelas pessoas que te ofenderam e que te bateram e que te escarneceram, que te machucaram, que te prenderam, que bateram fisicamente nele? Ninguém fez isso comigo. Fizeram com o corpo dele, mas não alcançaram aquela grande alma, que no idioma dele se chama Mahatma. Daí o senhor Mohandas Karamchand Gandhi ser chamado de Mahatma Gandhi, né? Essa grande alma. Quem é Joaquim perto dessa grande alma, o Mahatma? Quem é Joaquim perto de Buda? Quem é Joaquim perto de Maomé? Quem é Joaquim perto de um Chico Xavier? Eu sei que o Chico não se importa de eu colocar ele lá embaixo comparado a Jesus. Tenho certeza disso. Ele mesmo falaria isso dele. E quem é Joaquim perto de Jesus Cristo? Bom, aí não dá, né? Aí eu fui longe demais. Então esquece essa última parte. Então, velho, tudo isso é para dizer o que eu estava dizendo. Eu vou repetir o título da live de hoje. Seja humilde e reconheça que você precisa melhorar. Ah, mas você também está querendo se comparar com essa gente aí, com esses grandões? Bom, se eu vou me comparar com um vizinho aqui do lado, se eu quero me comparar, vou me comparar com os grandes, pô. Vou pegar as referências legais. Por que eu vou me comparar com um vizinho ou com um cara ali da esquina? Ah, mas o cara chuta o cachorro, eu não chuto o cachorro. Ah, mas eu não vou me comparar com isso, pô. Eu já passei de uma fase bárbara,
Eu nem sei se eu passei muito não, tá? Porque se a gente for falar as verdadinhas que passam lá dentro, eu ainda sou um pouquinho selvagem ainda. Não conta para os outros não, senão ninguém vai assistir live do Joaquim. Mas a verdade é que a gente ainda está longe, né? Bem longe dessa gente grande. Então, eu não vou ficar olhando para baixo se eu quero crescer, pô. Eu não vou ficar afundando, porque o cara xinga, o outro bate na mulher, o outro enche a cara. Pô, tudo bem, respeito, mas não é a minha referência, velho. Não é a minha referência. Eu quero ver o que falta, eu quero saber o quanto falta para mim para eu crescer, porque cara, em tudo, como psicólogo eu tenho que ser melhor, como blogueirinho aqui falando contigo eu tenho que melhorar, como marido eu tenho que melhorar, como filho eu tenho que melhorar, como irmão eu tenho que melhorar, como espírita cristão eu tenho que melhorar. Cara, eu tenho que melhorar em todas as esferas da minha vida. Eu tenho que melhorar na minha parte de me alimentar, de beber, de fazer atividade física, de tudo. Eu tenho que melhorar em tudo, cara. Né? Pô, isso é óbvio. Eu tô falando de mim, não, eu tô falando de você, porque isso tudo eu já sei. Da minha parte eu já sei. Eu só tô lembrando que nesse barco que a gente convencionou a chamar de planeta Terra, você também tá. E olha, o planeta, os estragos que a gente... mas são os outros. Não são, somos nós. Se eu não estrago o planeta por causa das minhas ações, e eu acho que eu estrago, porque eu ainda uso sacolinha plástica, eu sou vegetariano, então ovo e leite eu como, não devia comer, eu acho, cada um que sabe da sua dieta, cada um que vai pensar nos seus valores, né? Eu ainda tenho um carro ali embaixo que queima, joga carvão, emite CO2 para a atmosfera, para falar na linguagem mais certinha, sei lá o quanto que eu estrago da camada de ozônio, o quanto que eu contribuo para o efeito estufa, o quanto que eu não plantei de árvores que eu deveria ter plantado, o quanto que eu não eduquei crianças que eu deveria ter educado. Então tem muita coisa. É lógico que a gente está falando nesse processo de crescimento e existe um problema, e eu tenho uma tendência a esse problema também, de me tornar... Eu sou obsessivo. Infelizmente, eu tenho uma tendência à obsessão. Isso aqui eu estou falando aqui nessa live, eu me baseio nos capítulos do livro que eu escrevi, eu estou no capítulo 27. E aí nesse capítulo 27, por isso que eu estou falando essas coisas todas. Eu vou falando que a gente vai pegando, quando você começa a viajar de bicicleta, foi uma viagem que eu fiz de bicicleta pela Alemanha, blá blá blá, pela Dinamarca, aquele negócio todo. Cara, e era uma bicicletinha pequenininha, né? De vez em quando eu mostro. Aqui, já que a gente está falando dela, esse é o livro e essa é a bicicleta. Aliás, essa aqui é uma bicicleta Tern, T-E-R-N. E foi uma bicicletinha dobrável que eu comprei. Aí eu tenho entrado em contato com a Tern, com a fábrica da bicicleta, e eu falei que eu escrevi um livro, mandei fotos minhas para ter uma página da Tern. Aí eu mandei fotos da minha viagem lá para a Tern da Argentina, mandei para da França também, tem no mundo inteiro. Eu estou me comunicando com essa da Argentina. E os caras lá da Argentina, da revenda da Tern na Argentina, gostaram que eu falei, que eu escrevi um livro, mandei um link falando do livro, aí tem lá aquele negócio. Os caras me escreveram de volta. Pena que eu não anotei. Nós gostamos, queremos falar sobre isso e tal. Então os caras se interessaram por essa história que eu estou narrando aqui. Aliás, eu não estou contando a história para você,
Mas eu me baseio nessa história para fazer essas lives. E no que eu estava falando aqui, eu estava num pedaço da viagem, nesse pedaço aqui eu estava indo para um lugar chamado Stolzenau. Stolzenau. Era um lugar legal. E eu falei, cara, eu vou ter que dar uma parada nesse lugar, que eu estava indo lá para o norte da Alemanha e ia chegar no mar. Eu comecei a viagem em Frankfurt e estava viajando para o norte. Falei, cara, você ganha uma compulsão de pedalar, de pedalar, de pedalar. Isso vira uma coisa compulsiva. Falei, cara, não tem sentido eu ficar pedalando igual um maluco. Então eu posso ir mais devagar. Aí lá em Stolzenau, eu parei um pouco para lavei roupa, né? Aí tem lá a fotinho no livro, né? Vou até mostrar, já que a gente está falando tanto da coisa. Vamos ver, capítulo 20, né? 33, 30. Tá aqui, ó, vou mostrar só a fotinho aqui. Acabei assistindo essa festa, que é a Hafenfest, é a festa do Porto, lá tem um rio. E aqui eu lavei a roupa, eu estava com aquela barraquinha ali, lavei a roupa. Porque às vezes você entra nesse negócio, não, eu vou melhorar. E aí, nesse papo de melhorar, se você tem uma tendência à compulsão, você começa a acelerar nesse negócio e vira uma obsessão esse troço, também não é isso. Tipo, eu não sigo religião nenhuma, eu vou entrar para uma igreja. Aí você vira um fanático religioso, tudo é Jesus, tudo é Deus, se for igreja cristã, né? Católica ou qualquer coisa. Se for espírita, não, é obsessor, é não sei o quê, aí vira uma coisa chata. Eu acho que a pessoa deve ter uma participação política. Então, aí a pessoa se torna político, que é candidato a vereador, prefeito, governador, deputado. Aí tudo é política. Pô, ninguém aguenta falar com um cara que entra numa vibe dessa. Né? Comecei a trabalhar. Aí o cara vai trabalhando, trabalho de domingo a domingo, de sol a sol, trabalho não sei quanto. Pô, calma, cara. Você ficar nessa vibe de trabalho. Agora eu vou fazer uma dieta, vira anoréxico. Aí fica aquela coisa, pra quê? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, de vez em quando, aquilo que eu falava no começo, você está descendo uma serra, não precisa frear só quando chega a curva, vai mantendo o carro numa velocidade mais lenta, para quando chegar lá na curva, você não tem que dar aquele freadão, né? Você vai num ritmo mais tranquilo, mais sereno, faz a tua parte, né? Tem atividades que você realmente tem que ser obsessivo. Então, eu quero ser esporte de alto desempenho, de alta performance, ir para as Olimpíadas. Aí você vai ter que trabalhar, vai ter que treinar igual maluco mesmo. E aí é uma situação específica, né? Eu quero ser um empresário bem-sucedido. Não tem que ser o cara mais rico do mundo. Bom, se isso está no teu ideal, tudo bem. Eu também não vou ditar comportamento, nem normas, nem sou dono de verdade nenhuma. Eu só estou falando que há uma forma de você melhorar. E se você, assim, dentro das condições normais de temperatura e pressão, a forma, assim, tranquila de você, né, tocar a tua vida é uma forma, assim, dentro da normalidade, né, daquela coisa mais mediana, é sempre procurando estar numa vibe legal, sem entrar naquela compulsão de que não sei o quê, eu quero ganhar dinheiro e dinheiro e dinheiro, seja no que for, né? Vou entrar numa academia, claro, não entrou ainda não? Agora nem sei, né? Porque com esse negócio de pandemia, a gente fica até meio sem saber. Mas já estão liberadas com os protocolos de cuidados, né? Mas, aí o cara fica naquela loucura de academia, corpo, espelho e tudo. Cara, aquilo é uma coisa prazerosa, né? Aquilo ali pode ser uma coisa mais prazerosa, uma coisa... é só para dar uma tonificada nos músculos, uma soltada, né? Uma alongada lá nas articulações, ligamentos, tendões, músculos, né? Soltar um pouquinho de toxinas, né? Pela transpiração, né? Melhorar o metabolismo, trato digestivo,
urinário, respiratório, cardiológico, né? Cardiorrespiratório, enfim, dá melhorada. Só isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se você quer realizar seu sonho, claro que vai ter horas que você vai ter que realmente intensificar sua carga de trabalho, de ação. Evidente que isso vai acontecer. Mas isso também não precisa ser um negócio que não para nunca. Pô, vai chegar uma hora que você vai ter que intensificar mesmo, né? Mas depois, como a gente está falando, hoje é quinta, sexta-feira, quinta no caso, né? Então acabou o carnaval, o universo está falando, cara, né? Assim, às vezes uma pausa, se você está num trabalho, você resolveu tirar essa semana para descansar, parabéns. É bom dar uma pausa, uma meia trava, assim, para a gente ver, pensar um pouquinho na gente, família, valores, Deus, aí cada um dentro da sua filosofia. Nós estamos aqui com a Mônica, pessoal lá da Sapinhoera. Simone está aí também. A Márcia, eu achei que ela estivesse. Oi, Simone, ela sempre manda aquele oi, bom dia, verdade. Reconhecer já é um grande passo. A energia faz a diferença. Perfeito. É isso aí que eu estou tentando dizer mesmo. Né? Eu tenho que melhorar. Em que, Joaquim? Em tudo. Em tudo. Sabe, se você não está reconhecendo que você tem que melhorar, meu amigo, você tem um problema grande. Sabe como é que é o nome dele? Orgulho. Sabe qual é o remédio? Humildade. Então, a partir do momento que você reconhece que você tem que melhorar, mas Joaquim, se eu tenho que melhorar em tudo, nem sei por onde começar. Cara, não precisa começar por tudo. Alguma coisa, pouquinho. Né? Primeira coisa para descascar a laranja é botar a laranja na mão. E o que é botar a laranja na mão? Botar a laranja na mão é você reconhecer que você tem que melhorar. O mundo não está ruim por causa dos outros, por sua causa também. Né? Você pode melhorar, a sua pessoa pode melhorar. O mundo à tua volta pode melhorar com a sua melhora. Você melhorando, seu filho melhora, seu marido melhora, seu vizinho melhora, seu cliente melhora, o seu fornecedor melhora, o seu bairro melhora, né? Eu falei de pessoas que mudaram o mundo. Buda, Gandhi, Chico Xavier, falei dessa gente toda aí. Mas, pô, a gente muda o mundo à nossa volta. Eu não tenho capacidade de mudar o mundo. Quem sou eu? Eu não sou esses caras. Né? Eu sou só o Joaquim. Mas se eu melhoro a coisa em volta de mim. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, reconhecer que eu tenho que melhorar, é pegar a laranja e botar na minha mão. Agora eu vou descascar. De acordo com o momento. Eu vou melhorar, eu preciso ser uma pessoa um pouco mais tranquila, eu sou muito acelerado. Então, vai varrer a casa? Vai devagar, cara. Deixa, se a casa não for, mas tem que limpar todos os quartos. Se não der para limpar todos, limpa com tranquilidade. Faz uma desaceleração mecânica, que a desaceleração mental, ela se processa porque existem vasos comunicantes, né? Então, se você ficar muito acelerado, você acelera a tua mente. Ou se a sua mente estiver acelerada, você vai acelerar seu comportamento mecânico. Varrer, andar, aí você vai esbarrar nas coisas. Reconhece. Eu tenho que melhorar. Agora, não vamos tornar isso uma obsessão. Né? Eu sou uma droga, eu sou uma porcaria, eu sou o pior do mundo. Não, ninguém está falando nada disso. Todo mundo tem que melhorar, mas a gente vai melhorando dentro. Hoje eu vou trabalhar a minha desaceleração, amanhã eu vou procurar ser uma pessoa melhor, mais tranquila, mais serena, que cada um dentro da sua vibe. Alguém quer falar? Simone já deu um toque aqui falando, né, dessas coisas. Tem aí a Mônica, e se alguém quiser solicitar a participação na live,
a gente está aqui. E enquanto você decide se quer falar ou se não quer falar, eu tenho o maior prazer que você chegue aqui, para não ficar aquele silêncio, enquanto você não estiver solicitando, eu vou dizer para você que todo dia, de segunda a sexta, 8h08 da manhã, 8h08 da noite, estamos aqui falando de ferramentas que vão ajudar você a chegar mais rápido na estrada dos seus sonhos e realizar esses sonhos que estão aí na frente. E a última coisa, enquanto ninguém solicita a participação. Às vezes, né, se você quer realizar sonhos, você vai deixar o mundo para trás. Se você está mudando a sua maneira de ser, né, de repente algumas coisas vão mudar. Então, eu vou dar só exemplos aqui, mas pelo amor de Deus, não é para dizer que o Joaquim falou que tem que fazer isso, pelo amor de Deus, né? A gente tem noção aqui do que a gente está falando. Há situações em que é interessante a gente deixar aquele ambiente que a gente está e mudar aquela situação. Então, às vezes eu estou no emprego, eu já me acostumei com aquele patrão, que é um sugador de trabalhador, o cara não vale nada, o cara é mau, não sei o quê, mas eu já me acostumei com aquilo. Ruim com ele, pior sem ele. Cara, não é assim. Ah, então eu vou pedir demissão amanhã mesmo. Não, também não é assim, né? Mas ali não está legal. Quanto mais o problema é a solução, diz o meu coach, né? Que é o Érico Rocha. Ele fala isso e é verdade. Pô, o cara tá falando contigo, tá te espetando, tá te espezinhando as ideias. É a estrada falando contigo. Pô, tem outros lugares por aí. Então, liga teu radar e vê que tem um mundo muito maior do que aquela empresinha do Zé Mané lá, né? Mas para você dar um passo, procura primeiro ver para onde você vai. Não sai às cegas que você pode, ó, dar com burros d'água. Então, saiba fazer essa transição. Às vezes, num caso de um namorozinho, a gente tem ouvido falar tanto de feminicídio, né? Tanta coisa assim, barra pesada. Às vezes a gente a moça começa a namorar o carinha, aí o carinha de vez em quando vem com uma grosseria, aí daqui a pouco dá aquele empurrãozinho. Não, eu estava nervoso, desculpa. Mas eu estava sozinha, ruim com ele, pior sem ele. Que isso, velho? Faz isso contigo não. Cada empurrãozinho daquele é o cara falando assim, ó, você também não faz nada certo. Uma frase como essa, no início de um relacionamento, de repente ele tem razão mesmo. Eu não faço nada certo, não tá certo eu ficar com esse mané, com esse grosso, com esse ogro, né? Então o universo está falando contigo o tempo todo. E às vezes aquele problema é a solução. Então o próprio cara, o namoradinho, né, que vai se tornar um feminicida depois, e vai te bater, e vai te matar, então você já corta o mal na raiz. Então às vezes a gente está sendo convidado a sair de uma situação, e aí a gente vem com aquele papo ruim com ele, pior sem ele. Sei não, hein? Sei não. Porque se eu estou mudando, eu não vou aceitar determinadas coisas. Se eu estou me tratando melhor, eu não vou aceitar quem não me trata no meu padrão de qualidades. Porque eu estou me dando um tratamento melhor. Então a pessoa vai ter que me tratar, no mínimo, igual eu me trato. Pensa nisso. Alguém pediu para falar? Não, ninguém solicitou a participação na live. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui contigo, falando sobre esses assuntos. Amanhã não, 8h08 da noite, estaremos de novo aqui nessa live, falando sobre mais um assunto que vai ajudar a gente a entrar nessa estrada de sonho e realizar os primeiros sonhos que fazem parte dessa estrada. Obrigado por estar aqui conosco até agora e até mais tarde, às 8h08.